mas aí nós vamos apagar a transcrição, nós vamos parar a transcrição porque não tem muito sentido. Tá? Então estão só gravando. Não sei se vocês estão acostumados com, provavelmente sim, com o Teams, né? Então fica a luz à esquerda lá, acesa, né? Indicando que a gravação está sendo realizada, ok, gente? Eventualmente vocês vão estar conosco aqui no futuro, né, no curso. O Igor terminou caindo a conexão dele. Viu, Natália? Então, isso as aulas são gravadas, mas a gente vai falar mais um pouco adiante. Natália, a ideia nossa, né, é fazer uma apresentação bem leve, não necessariamente muito demorada, né? A gente espera fazer essa apresentação. Olha o Igor de volta aqui. A gente espera fazer essa apresentação em mais ou menos 1 hora, né? Um pouco mais. E uma coisa bem leve, bem um bate-papo, né? Não tem muito sentido fazer uma coisa muito formal. Vou passar aqui para a nossa apresentação. Vamos caminhar aqui. Essa apresentação ela faz parte da, da estratégia que a PUC Minas tem, né, de divulgar os cursos. Todos os cursos fazem uma apresentação pré-agendada e a nossa, né, nós marcamos para hoje agora, que é o que nós estamos começando agora, tá? Bom, então o curso, né? Professor, vê se o senhor consegue admitir o Igor aí, viu? Eu estou Eu estou tentando admitir, tentando, né? tá? Eu Tá tentei ok. também. Acho que está indo. Ele não conseguiu entrar ainda não. Eu vou tentar de É, novo aqui. tá. Vamos esperar uns minutos. Não sei se o sistema dele está pesado lá. Vou ver aqui. A conexão minha aqui dentro está boa. Então, vamos Acho que esperar mais uns segundos. acho que a conexão dele não tá boa, tá? Vamos. Professor, se ele tentar entrar aí, você Isso, eu vou clicando aqui, tá vai bom. clicando aqui, tá bom? Tá. Então, Natália, como você está aqui conosco, né? A ideia nossa o nosso curso é o curso de pós-graduação Lato Sensu, em Engenharia Mineral e Metalúrgica. Nesse nosso curso, eu vou fazer um pequeno comentário aqui sobre a história dele, né, para que você possa situar como é que a coisa toda começou. Esse curso ele começa em 2019, às vésperas do início da pandemia, e ele se consolida no início da pandemia. Nós tínhamos aqui temos, né, um curso de engenharia da qualidade, e um dos professores, professor bastante antigo na PUC Minas, o Evandro, eu participava junto com ele dessa parte de gestão da qualidade. Então, o professor Evandro ele me convidou. Ele viu essa oportunidade, né, da gente ter um curso
na parte de metalurgia, né? Porque ele também tinha trabalhado na Uzi Minas, tínhamos trabalhado juntos. E aí nós propusemos à PUC Minas esse curso, e nós estamos então do que seria a 11ª turma em formação, né? Temos 10 turmas em andamento. Das 10 turmas, uma delas foi uma turma fechada por uma empresa, né? E também já terminou. Então, nós temos 2 turmas em andamento, que seriam as turmas 8 e 9, e temos uma turma em formação, que é a turma 10. Com essa turma em company, seria a nossa 11ª turma, né? Vamos aguardar, né? Nós estamos com as inscrições que se estendem até o início de março, né? Temos colegas inscritos, como vocês, né? O Igor e a Natália, né? E vamos caminhando aí nesse processo, né? E com a expectativa que a gente vai formar uma turma. Quando chegou em 2020, que o curso começou, e é basicamente o mesmo curso, a mesma metodologia, a mesma estrutura, foram feitos pequenos ajustes, né? Então, quando nós chegamos em 2020, veio a pandemia, e essa primeira turma, que seria presencial, seria em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, na área ali no campi lá um dos campos da PUC Minas, né? Uma das unidades lá, que vocês acho que têm ideia, ali, bem juntinho à Praça da Liberdade. Veio a pandemia e aí as aulas foram suspensas, as aulas foram online. Mesmo quando a pandemia diminuiu, essa turma preferiu continuar online, e a partir daí nós temos montado turmas online, né? Nós vamos falar sobre essa característica do curso daqui a pouco. Tá? Então, qual é a ideia do curso, então? Esse curso, a ideia dele é dar a um aluno que tenha, basicamente, seria um aluno que não teria uma formação em metalurgia, uma formação completa, plena, dá a ele uma condição de observar e ver o desenvolvimento do processo da metalurgia, do processo siderúrgico, desde lá da matéria-prima, do minério de ferro, até o produto final, que é a sua aplicação. Então, essa é a ideia, você ter essa visão bem ampla de todo o processo siderúrgico, né? Do início até o final, passando pelas suas diferentes etapas. Nós vamos falar sobre as ementas daqui a pouco, né? Então, nós somos hoje 2 coordenadores, né? Eu e o professor Antônio, que está aqui comigo, né? Que está aqui conosco, o professor Antônio Malinowski, né? Que tem aí um sobrenome russo ou ucraniano. O sobrenome é russo-ucraniano, né? Exatamente. Exato. A origem Por da parte de família dele, pai. exatamente. Ele vai falar um pouco daqui a pouco, né? E nós estamos hoje, o professor está desde o início, e estamos aqui conosco também o professor Alisson. Então, nós vamos comentar um pouco sobre as nossas histórias vividas aqui, enquanto a gente apresenta, tá? E vamos fazer, viu, Natália, que está aqui conosco, não sei se o Igor... Não, o Igor também já está, né? Então, nós vamos fazer uma palestra bem interativa, bem livre. Vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem. O levanta a mão aí no aplicativo aqui, né? Ou mesmo não necessariamente precisa levantar a mão, basta se pronunciar, pedir a palavra, ó, dar o grito aqui que a gente dá uma interrompida. É um bate-papo para vocês conhecerem basicamente a finalidade é vocês conhecerem a estrutura do curso, a estrutura acadêmica do curso, né? E conhecerem também a metodologia que a gente utiliza, né? Acho que são as informações mais importantes para vocês nesse momento, tá? Então, vamos lá. Então, meu nome é Geraldo, né? Geraldo Timóteo da Rocha. Eu trabalhei durante muito tempo na Uzi Minas como pesquisador, e minha formação principal é na área de matérias-primas do processo siderúrgico, né? Do minério de ferro
passando pelo processo de sinterização, chegando até a área de redução. Essa foi a minha experiência maior. Lá no centro de pesquisa eu fiquei por 35 anos, ocupei vários cargos lá, 2/3 desse tempo como pesquisador, né, na área de sinterização em matérias-primas. Tenho mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, tenho um MBA em gestão empresarial e fiquei mais ou menos 1/3 desse tempo também na parte de gestão dos laboratórios do Centro de Pesquisa da USP Minas. Me aposentei há aproximadamente 15 anos e tenho uma atividade didática muito grande lá na região onde a gente morava, que era Ipatinga, e também na parte né, aqui já estou aí há 6 ou 7 anos na PUC Minas, mexendo em vários cursos, principalmente nesse curso, né, que eu tenho participado da coordenação desde o início. Ok? Então, essa é a minha experiência, né, e é essa abordagem que eu queria mostrar a vocês, tá bom? Conosco está o professor Antônio Malinowski, né? E eu vou deixar que ele, né, faça algum comentário em relação à carreira dele, né? Eu fico um pouco envergonhado de falar de mim mesmo, sabe? Da Não, outra vez mas, né, foi o senhor que falou, né? Então, essa foto minha aqui, eu aconselho vocês nunca trocarem a foto, né? Essa foto aqui, quando minha filha tinha 16 anos, hoje ela tem 35 anos, né? Então, só fazer as contas, né? Bom, mas nunca troca a foto no LinkedIn, sempre mantenha essa foto, sabe? Porque o tempo é cruel. Mas eu sou professor também já, é, acho que já há uns 6 anos já, né, professor? Acho que já é mais ou menos isso. A gente entrou logo em exatamente, é. A primeira turma foi em 2020. 2020, então é isso aí mesmo. Trabalhei muitos anos na Companhia Siderúrgica Paulista, na cidade de Cubatão, onde eu nasci. Eu sou paulista de Cubatão, mas eu moro aqui agora no litoral norte de São Paulo. É, Trabalhei de 83 a 2012 nas aciarias da Cosipa, que hoje é Usiminas Cubatão, né? E transitei tanto na área operacional, na área de chão de fábrica de conversores, refino primário, refino secundário. eh, Fui gerente de lingotamento contínuo várias vezes. Comecei minha carreira no lingotamento convencional. Então, eu sempre fico contente de lecionar essa disciplina, porque me faz recordar quando eu era novinho, né? Quando trabalhava nessa área. Fiz mestrado e doutorado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia Metalúrgica. Hoje também eu sou pesquisador, colaborador nessa instituição de ensino. Também fiz MBA, pela GV do Rio e fiz também é, CQE, né? Control Quality Engineer, né? Da American Society for Quality. Como eu me aposentei em 2012, continuei trabalhando, ainda fui trabalhar no Instituto de Pesquisa Tecnológica, aqui em São Paulo, né? Na cidade universitária. E depois eu fui trabalhar até 2019 na companhia Gerdau Ouro Branco, né? Na cidade de Ouro Branco, onde eu morei em Belo Horizonte durante 5 anos, né? Onde conheci muitos amigos, né? Que tenho até hoje. Uma cidade muito boa de se morar, se tiver oportunidade. É, Ela é bem diferente da cidade de São Paulo. Então é isso. Eu também trabalhei como professor numa escola de engenharia de Santos, né? Universidade de Santa Ceci, na área de engenharia de produção. E atualmente eu atuo como consultor na área de processos siderúrgicos e metalúrgicos em geral, né? E além de dar minhas aulas normais aqui, tanto de aciaria quanto de solidificação, lingotamento contínuo. Ok? Podemos seguir em É, frente, professor. como está aqui, o professor Alisson está aqui conosco, né? Eu vou pedir que ele aproveite também e se apresente, viu, professor? Bom, pessoal,
Meu nome é Alisson, né? Alisson Paulo de Oliveira. Tá? Minha formação também é engenharia metalúrgica pelo UFMG, formei lá em 1989. Tá? Na parte acadêmica, eu fiz o mestrado também na UFMG, com inteligência artificial, fiz doutorado também na UFMG, falando de uso de boro em ácidos microligados. Né? Também passei lá na Fundação No Cabral, fiz algumas especializações por lá. Né? Na siderurgia, eu comecei a trabalhar lá na Belgo Descartes Trefilaria, em Contagem, em Minas Gerais. Eu fui lá depois fui para Vilares, né, lá em São Paulo. É lá que eu conheci o engatamento contínuo, que o Toninho gosta tanto, né, Toninho? Né? Não, é top. É top. É, isso eu vi lá em Pinda, tá? E hoje já não. Acho que hoje deve funcionar ainda por lá, tá? Funciona, Aí claro. desce, funciona, né? Aí desce o Zino, eu acabei indo para Gerdau Ouro Branco, foi lá que eu conheci o Toninho, né? Também trabalhei com linguatamento contínuo, linguatamento convencional, só que lingotes muito maiores, né? Então era outra história bem diferente do que eu tinha visto lá em Pindamonhangaba, né? Na usina da Vilares. E em Ouro Branco eu acabei passando por várias áreas, né? Sempre na área de desenvolvimento de produtos, tá? Então podemos pensar em quê? O próprio linguatamento convencional, levantamento contínuo de placas, blocos, beam blanks, laminação de perfis, laminação de tiras a quente e, por fim, um breve tempo lá na laminação de chapas grossas também. Pesquisa e Então, desenvolvimento, né? na verdade, é desenvolvimento de produtos, né, ali, né? Era só nome de P&D, mas sempre foi um desenvolvimento de produtos, mas focado mesmo em o que o cliente queria, né, na verdade. Exato. De lá eu saí, aí eu acabei sendo consultor também, tá? Fiquei um bom tempo aí com a CBMM, tá? E hoje eu tenho desenvolvido alguns projetos na área aí de siderurgia, né? E sempre com essa parte também de IA, eu tenho um curso lá na ABM, né? Esse curso está aí desde 2021, se não me engano, tá? Então a gente vem falando aí de várias áreas de conhecimento em metalurgia, né? E é isso, basicamente é isso, tá? É, então, Natália e Igor, como vocês estão vendo, né, nós temos, de certa forma, aqui representados três áreas, né, do processo. Né? Nós temos a parte inicial da siderurgia, nós vamos colocar as ementas, vocês vão entender isso melhor, né? Eu imagino que vocês também não estão familiarizados com tantos termos técnicos, eventualmente podem não estar, né? Então, nós temos um representante, né, da parte do início do processo, o professor Antônio ali no processo, né, no meio do processo, o professor Alisson, ele está nos representando aqui como um dos professores da parte final já do produto, da aplicação dos produtos. Mas eu vou aproveitar então, que já nós nos apresentamos, né, pedir, né, que vocês, né, se vocês quiserem, né, sintam-se à vontade. Natália, quais as suas expectativas e a sua formação? Só básico para a gente saber aqui como direcionar a nossa apresentação. Ok, é muito prazer em conhecer todos vocês. Então, eu sou formada em Geologia, me formei pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Sou do Espírito Santo, né, da cidade de Guarapari, só que atualmente eu atuo no Mato Grosso. Hoje eu trabalho com mineralização de mineral de ouro na PA Gold. Não sei se vocês já ouviram falar da PA Gold. Sou responsável pela sondagem. E por já estar atuando um pouquinho mais de tempo na sondagem, eu busco desenvolver essa parte de conhecimento na metalurgia, que seria o beneficiamento. Eu entendo que a área que eu atuo, que é o ouro, né, diferente da siderurgia, mas eu tenho a esperança, né, e também conseguir abranger os conhecimentos. Sou uma pessoa jovem, né, ainda tenho muito aí pelo percorrer pelo caminho. E acredito que vai agregar muito de saber essa parte do beneficiamento, né, da metalurgia, todo o processo mineral a partir da extração. Tá bom, legal, legal, Natália. Eu acho que com certeza vai agregar, sim, tá? Como você mesmo falou, né, é uma área um pouco diferente, mas vai te ajudar a entender o processo, né, o processo como um todo, um processo como um todo, né, pelo menos. Eu acho que vai, Isso. né, isso vai ser bom mesmo. Igor,
Você consegue nos falar alguma coisa ou está com a dificuldade aí? Oi, vocês me ouvem? Estamos ouvindo, sim. Ah, Mesmo que seja breve, fale alguma coisa. não, tranquilo. É que eu tô com fone de ouvido péssimo aqui, tava com medo Não, de não não, ouvir, tá? não, mas estamos ouvindo. Bom, eu sou engenheiro de materiais, sou formado em engenharia de materiais, né? Aqui, eu sou de Marabá, no Pará. Sou formado aqui pela Unifespa, formei tem mais ou menos uns 2 anos. E atualmente eu atuo na área de engenharia de processos, justamente em usina siderúrgica, né? Eu sou engenheiro de processo de alto forno. Então, toda essa parte de processo de redução, de matérias-primas, sinterização, todo o processo até chegar na aciaria tem conhecimento. Eu atuo especificamente no reator, né, na produção de luz. Então, todo o controle de qualidade, as padronizações, melhorias de processo, investimentos, projetos, eu mexo com um pouco de tudo no reator, né? E a minha expectativa, primeiro, é entender no que eu consigo agregar para mim do escopo do curso, né? Eu dei uma boa lida no escopo do curso, dei uma boa pensada, e aí tem algumas coisas que me interessam, mas eu basicamente quero entender o que mais que eu consigo aprender, né? Porque, de certa maneira, você está na siderúrgica ali, em alguma etapa do processo, você tem contato com todas as áreas, né? A cearia são os meus clientes, tem que entender o processo deles. A laminação é meu cliente também, então a gente via gás de alto forno para eles lá para utilizar no forno de aquecimento, né? Então, tem que entender um pouco do processo deles também, né? E aí, como a gente tem reuniões corporativas, né, que fala de toda a produção da usina e tudo, a gente sempre vê uma coisa ou outra da usina inteira, né? Então, eu tô querendo mesmo realmente entender onde que no escopo do curso eu poderia focar, seja no produto final ou alguma coisa que eu não tinha visto no meu curso de metalurgia extrativa, né? É mais ou menos essa minha expectativa de entender aqui, sabe? Pelo que eu estou vendo, você vai ter muito contato aí com o professor Antônio, né, professor? Bom, vamos em frente aqui. Viu, Bom, Igor? vamos. Você trabalha em Marabá, né? Então você deve trabalhar na siderúrgica, aquela siderúrgica, é, É qual o aquela nome do grupo dela? Cearense, a Sinobras de Marabá. Ah, a Sinobras, né? Tá lá o Isso, diretor trabalhou comigo. Eu queria lembrar o nome dele, o Milton Lima. é o Miltinho, isso mesmo, o Milton Lima, sabe? Então, Miltinho, ele é ele. trabalhou comigo. Ele me chama de Toninho, eu chamo ele de Miltinho, né? Agora, na verdade, a gente não pode falar que ele é céu, né? Então, a gente tem que É, respeitar, né? Então, eu fico feliz, né, que o pessoal da Sinobras está se envolvendo aqui no nosso curso. Você, Igor, vai ter uma visão holística, siderúrgica, mas, Natália, não se preocupe, porque também você vai ter uma noção do que vem a ser a metalurgia, os processos termodinâmicos, a cinética metalúrgica. Então, você que trabalha nessa área de metalurgia extrativa do ouro, tenho certeza que você vai conseguir, digamos assim, fazer um match com a sua atividade atual e vai agregar, alavancar a sua atividade como geóloga também, sabe? Por sinal, era uma profissão que eu queria ter feito, né? Mas acabei desistindo e fui para a metalurgia. Deixa eu dar a palavra para o professor Geraldo novamente. Não, 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 sem problema. Então, gente, todas as vezes que a gente se depara com essa situação, né, faço o curso, não faço, né? A resposta no primeiro momento, poxa vida, né? A coisa está acomodada, né? Vamos tocar o barco, né? Mas, vamos melhorar? Vamos melhorar. Então, se você refizer essa pergunta, você pode ter como resposta o sim, né? Porque eu quero progredir, quero aumentar meu conhecimento, a minha empregabilidade, como a própria Natália se referiu, e daqui a um ano, né, você, em vez de estar, de certa forma, né, reclamando um pouco das coisas, como é que não estão caminhando bem, né, você vai estar concluindo esse curso, né, vai estar melhor capacitada, né, e você com certeza não vai estar arrependido de ter começado esse curso, tá bom? É, são, de certa forma, bordões que a gente coloca, né? Mas são coisas que se complementam, né?
a velocidade, a transformação, a informação que aumenta a cada tempo, né? Então isso faz com que a gente tenha necessidade, né, de buscar, né, o conhecimento cada vez de maneira mais intensa, né, o tempo todo, né? Que você vê mesmo o caso, né, da Natália que está aqui conosco, né? Quer dizer, ela estava lá no Espírito Santo, agora está em Mato Grosso, as coisas são globais e tendem a ficar cada vez mais globais, né? O Alisson mesmo estava falando aqui, né, né, lá do pessoal da Gerdau que está indo para os Estados Unidos, né? Então, nós temos alguns professores, por exemplo, que, né, estão muito mais fora, né, como a professora Cleinice da antiga Magnesita, né, da RHI. A Gerdau, por exemplo, essa tendência de internacionalização dela está cada vez mais intensa, principalmente na siderurgia, né? Nós temos a Ternium, por exemplo, né, que é uma empresa, né, da América Latina como um todo hoje, né, que praticamente já adquiriu o controle da Usiminas. Então, se você for observar, na parte de siderurgia, de metalurgia, todas as empresas tendem a ser empresas, de certa forma, globalizadas, né? No Brasil, nós temos hoje a Ternium, nós temos o Grupo Gerdau, é o único grupo prioritariamente brasileiro, né? Com ênfase no Brasil, né? Valorec Temos o também, Mital, a Valorec, são todos grupos, né, internacionais e a tendência é essa mesmo, né? Na parte de refratário, de minério de ferro, né? A própria Vale, né, com as aquisições que faz e, né, cada vez mais expandindo as fronteiras aí, ok? Então, esse desempenho global, né, vai demandar né, o profissional global, tá certo? E a gente tem que continuar se desenvolvendo para não ter a famosa obsolescência profissional, ok? Esse crescimento demanda, né, o que mostra aqui no slide anterior, que é sair da zona de conforto. Hoje em dia, a saída dessa zona de conforto na busca do conhecimento está um pouco facilitada, né, pela comunicação à distância, né? Então, você, por exemplo, como colega nossa aqui, está lá no norte, ela está lá em Mato Grosso, então a coisa fica mais fácil. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, vamos sair da nossa zona de conforto. Então, essa nossa apresentação, essa é só uma parte introdutória, a gente vai falar da PUC, né? Vai falar sobre a estrutura do curso, que isso aqui eu acho que é o mais importante, principalmente para a Natália e para o Igor, que estão aqui conosco e querendo conhecer melhor essa estrutura, né? E aqui no final, nos dois últimos itens, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura, especialmente se vocês ainda não participaram de um evento como esse, que é o evento do nosso curso, a maneira como ele está estruturado, né? A PUC é uma das maiores universidades do Brasil, né? Isso é uma das maiores, é a maior universidade católica do mundo, né? 6 vezes eleita a melhor universidade particular do Brasil, né? Tem uma estrutura, né? E o curso em relação ao qual vocês estão se capacitando é pós-graduação em Engenharia Mineral e Metalúrgica na modalidade online presencial, né? Essa é a nossa modalidade, né? Tem a presencial, né? E a modalidade presencial. Bom, aí vem algumas perguntas, não é? Quando que vai acabar a crise, né? Não sei se a Natália, eventualmente, ou o Igor tem enfrentado alguma parte de crise nas suas vidas profissionais, espero que não, né? Mas quando que vai acabar a crise, né? Como que eu posso ganhar dinheiro com a minha profissão? São as perguntas erradas. Como garantir o meu emprego nessa empresa, né? Enquanto que as perguntas certas
são, né, como transformar, né, a crise em oportunidade, né, quais as coisas que eu devo aprender para, né, para crescer profissionalmente e me tornar, com a formação, cada vez mais útil dentro do meu processo. Todas as vezes que eu faço essa reflexão aqui com a turma, eu lembro dessa primeira pergunta aqui, né? Nós, tanto eu e o Antônio, o Alisson um pouco também, né? Eu acho que nós já atravessamos diversas crises, né? Assim, eu não me lembro da minha vida profissional, e olha que eu comecei na época do crescimento, né? Dos anos 70, né? Início dos anos 80, onde o Brasil tinha uma taxa de crescimento muito alta, mas eu não me lembro de não ter tido um período grande sem atravessar uma grande crise. E a gente às vezes se pergunta, poxa vida, né? A siderurgia vai acabar, vai diminuir, vai, né? E as coisas vão se transformando e a coisa vai acontecendo, né? Exatamente. Especialmente. Hã? Especialmente a siderurgia, porque ela é a base da indústria Exatamente. de base, né? Então ela nunca vai acabar, né? Exatamente. Nós já tivemos aqui no Brasil, por exemplo, o início com a CSN, ficou um tempo grande, depois vem a Uzi Minas e vem a estatal, que é a Siderbras, e aí começa uma construção, né, das siderúrgicas com ênfase estatal, né, que é a CST, Tubarão, Uzi Minas, Uzi Minas já existia, Ouro Branco, né, e de repente aí vem as outras empresas, a Mittal, vem a Ternium, ou seja, a coisa é uma coisa muito dinâmica, né? E que essas crises vão sendo superadas aos poucos e vão se transformando, nós vamos transformando essas crises em oportunidades, né? A Natália mesmo, né, sabe aí, né, da parte de mineração, né, o quanto isso está crescendo em todas as áreas, minério de ferro, outros tipos de ligas né, e assim por diante, né, outros Sim. minerais, né? A coisa é uma dinâmica muito grande. Nessa área, então, né, Natália, é uma dinâmica enorme, né? Eu lembro, quando eu faço, hoje, coincidentemente, eu estava, né, me preparando para essa aula aqui, para essa conversa nossa aqui, eu lembro, só uma brincadeira, né, para a gente quebrar um pouco o ritmo aqui. A minha esposa, ela assiste uma novela que já está passando pela 15ª vez, chamada Terra Nostra, né, que fala da imigração, né, da, da imigração, né, da vinda da Itália, né, para substituir, em substituição à escravidão, para plantar café em São Paulo, né? Então tem vários panos de fundo, né? Não vamos nos ater à novela, mas hoje, especificamente hoje, estava lá um banqueiro, né? Tem um banqueiro que é um dos personagens da novela, né? E ele conversando lá com empreendedores, né? Ele tem lá um empreendimento na parte de construção de sobradinho, né? E ele falando, olha, nós estamos vivendo uma crise, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Eu usava a expressão, não tem dinheiro na praça, não é? Porque, e aí a razão era o Campos Salles, né? O Campos Salles, presidente então à época, né? Ele está tirando dinheiro, mandou queimar, ele estava destruindo, né, o papel moeda e fazendo um enxugamento, né, dos meios de pagamento da época, para poder fazer uma valorização da moeda à época, né? Não sei qual que seria, para poder, era o rumo da economia que ele estava lá adotando, né? Novela é ficção, mas só para mostrar a vocês o seguinte: não vai deixar de ter crise, né? Vai ter a crise desse ano, teremos eleições, o resultado vai conduzir a novas crises e novas abordagens, e o mundo vai continuar. E vocês, com bons profissionais e uma boa formação, vão continuar se inserindo aí no mercado, buscando alternativas, buscando novos projetos, né? Então, eu, eu resolvi citar esse exemplo, né, porque ele é engraçado no sentido que exatamente hoje ele estava falando lá do Campos Salles, né? Inclusive o Campos Salles, ele estava, para poder sobreviver, estava impondo novos impostos, né?
que eram selos que se impunham às mercadorias, né? Então ele já estava sendo conhecido na época por Campos-Selo, porque aí você vê que a realidade não muda em relação aos dias de hoje, né? Ministros impõem determinados modelos que você aceita ou não, e aí ganha até apelido em função, né, da política, né? Mas isso é só uma brincadeira para vocês, né, saberem essa abordagem, né? E mais aqui duas perguntas, né? O que eu devo fazer para que alguém me dê uma chance profissional, né? E o que fazer para alguém como viver com o meu salário, né? É. Então é você saber exatamente o valor seu e a sua capacitação vai ajudar a alavancar esse valor e você ter autoconfiança e desenvolvimento para se capacitar e estar pronto. Bom, vamos agora, né, especialmente para a Natália e por Igor, né, falar um pouco da estrutura do curso. O Igor está melhor familiarizado, porque já está na siderurgia, mas Natália, né? Então o curso, gente, vamos lá. Então o curso ele está estruturado em 3 disciplinas que seriam disciplinas para ajudar nos processos, né? Porque a gente entende que a siderurgia é um processo muito extenso, muito complexo. Então nós, como tivemos origem nos cursos lá de qualidade, nós colocamos essas 3 disciplinas que é técnicas de melhoria contínua, e duas disciplinas muito curtas, vocês estão vendo aí, 40 horas aula, né? Que são com o mesmo professor, para dar noções básicas de estatística, para facilitar a análise de dados, informação, que é uma ferramenta muito importante na siderurgia, né? Porque eu acho que Natália e o Igor, pela profissão deles, eles devem ter percebido, né? Que a utilização de dados, informações, né, para tomada de decisão, né, na área, principalmente de geologia e de siderurgia, é muito importante, né? O tempo todo você está colhendo informações, colhendo dados de produção, dados de controle, dados de qualidade, né, na parte de mineração. Então, dados são fundamentais, né, para os processos. Eu estava agora mesmo, né, Natália, conversando com um colega meu que trabalhou nessa área de mineração, e ele explorou minério de ferro aí no interior. Não sei se foi de Goiás ou de Mato Grosso. Então, ele mesmo explicava: olha, nós achamos uma boa jazida de hematita, né, em determinada região, mas nós não tínhamos dinheiro suficiente, não quer dizer, para poder fazer furos de sondagem. Natália deve entender bem isso, para poder fazer uma prospecção bem feita, né? E Sim. investimos, né, Natália, no caso específico dele, ele investiu lá na coisa. E no meio do processo eles descobriram que essa ocorrência mineral, que não era muito extensa, mas seria muito valiosa, ela tinha um enclave de uma outra rocha muito importante e que praticamente inviabilizou o processo. Quer dizer, o que faltou não foi recurso. Não- Os recursos, na verdade, o que faltou foi informação, foi dados, né? Ele admite que se eles tivessem tido dados suficientes, eles tinham previsto essa implosão e talvez não tivessem investido como eles investiram, né? Então, por isso tem essas 2 disciplinas aqui. Bom, e aí nós temos, viu? Aí é mais um pouco aí pro Igor, mais para a Natália também. Aí, Natália, nós entramos na parte de matérias-primas. E aí, ambos estão inseridos nisso, tanto a Natália quanto o Igor, né? Então, nós temos aí a parte de geologia, dividida em 2 disciplinas, né, com uma carga horária bem interessante. Nós temos a parte de geologia e caracterização mineral e lave e beneficiamento, ambas as disciplinas, óbvio, né, voltadas para minério de ferro, com ênfase no minério de ferro, né, mas que dão uma visão bem geral, né, de todo o processo. E aí nós temos a matéria-prima, né, para a siderurgia, que é a parte de sinterização e pelotização, né? Eu não sei lá o Igor qual o tipo de matéria-prima que ele usa, se é sinter, se é pelota, se é granulado.
E a coqueificação, que é um processo que não se resume apenas ao processo de coqueificação para o alto forno, que é a produção do coque metalúrgico, mas também a parte de energia na siderurgia como um todo. Então, esse segundo conjunto de matérias, então é o professor Alley, que é um pesquisador da Vale, né? Eu participo dessa disciplina e o professor Luiz Cláudio, né? Que eventualmente talvez indique outra pessoa, porque ele está concluindo o doutorado dele nessa parte de coqueificação. E aí nós vamos passar agora para a produção do aço, né? A produção do aço como um todo. Agora nós saímos da matéria-prima, vamos passar para a produção do aço, que é a terceira etapa desse curso. E aí nós temos a redução, viu, Igor? Com o professor Bruno, lá da Térnio, né, aqui de Itaguaí, o professor Antônio em duas disciplinas, é a grande vocação dele, ele já comentou sobre isso, né, professor? A Exatamente. cearia e lingotamento, que também é uma especialidade do professor Alisson em parte, e a laminação, ou seja, nós saímos do Gusa, né, quer dizer, pegamos a matéria-prima, né, produzimos o Gusa, e agora transformamos o Gusa em aço. Então, esse terceiro ponto é o âmago, é o centro da produção do aço. É sair do minério de ferro e chegar no aço. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso, ou Natália ou Igor? Tá? Vocês estão vendo, né, que... Mas podem perguntar, viu? Senão eu não paro de Tá falar. tranquilo. Tá Tá tranquilo, de né? boa. Tá tranquilo por Vocês aqui também. Isso. Vocês vejam, né, que nós temos mais ou menos as nossas disciplinas, elas têm uma carga horária, né, só voltando aqui, na faixa de 25 horas aula, né, em classe, que dá mais ou menos um pouco menos de um mês cada disciplina dessa, a duração dessas disciplinas, né? Aqui no início, as disciplinas são um pouco menores, as de estatística, né? Mas aí nós temos esse conjunto de disciplinas aqui, tá? Só laminação, né, que a gente tem uma carga um pouco maior, porque é um processo bem amplo, né? Porque laminação a quente, a frio, tem a transformação do aço, né, do produto final, né, a transformação do aço, né, em produto final, que é uma etapa bem robusta, né? Igor e Natália, vocês conhecem já ouviram falar em transformação martensítica? Não conheço. Você conhece, Igor? Conheço, já estudei já. Não sou especialista não, mas En- lembro de ter estudado. Então, mas hein, Natália? Então, o Igor já conhece, mas ele tem uma história o seguinte: tinha um professor, infelizmente já falecido, na UFMG, né, de Belo Horizonte, um doutor. Ele chegou a ser vice-reitor da universidade, um gênio, né? E esse professor era professor de metalurgia física, né? É, essa parte, eu já vou até passar aqui para o professor Alisson aqui, ó. Aí nós temos os aspectos complementares, que é refratários, revestimento e o tratamento térmico com o professor Alisson, né? Então nós vamos estudar os refratários para a siderurgia. Não existe siderurgia sem refratários, né? Porque o processo envolve calor, altas temperaturas, grandes desgastes. Temos a parte de revestimento. Acho que o professor Antônio pode dizer hoje, ou talvez o Alisson, né? Mas acho que hoje não existe hoje praticamente boa parte do aço que é produzido, né, na indústria, ele vai revestido, ele sai revestido, né? Os carros modernos, os eletroeletrônicos são todos são produzidos a partir de aços revestidos. Alisson, você chutaria quanto de revestimento hoje no produto final? Olha, professor, assim, a gente tem a linha de longos, né, e a linha de planos, né? Sim, Então, a questão do estou revestimento falando ela é de mais comum, planos. em planos, né? É. Olha, eu não saberia chutar o número hoje, como estaria, tá? Em planos, não.
Não teria ideia desse número, tá? Mas deve ser bem expressivo, É bem tá? expressivo. É. É, Mas e o tratamento térmico, né, é a transformação daquele aço, né, laminado, etc., em produtos com as diferentes qualidades, né, professor? é, Submeter o aço a diversas transformações, né? o tratamento térmico ele serve para poder, basicamente, você proporcionar ao material características que ele não consegue de uma forma tradicional no processo de laminação, no processo de produção. Então, por exemplo, né, eu quero aumentar a dureza do material, né, ao invés de eu simplesmente tornar o aço mais carregado quimicamente, né, eu vou lá na serraria, adiciono mais elementos de liga, tá? Isso traz um custo para o material, um custo expressivo, tá? Eu tenho a opção de fazer um tratamento térmico e, com isso, obter uma característica semelhante ao material ligado, né, com mais liga, né, com mais adição de elementos químicos, normalmente bem caros, tá? Então, o tratamento térmico ele é uma etapa adicional, né? Eu vou ter uma queda na produtividade geral, mas eu consigo aí reduzir o custo total daquele produto na aciaria, né? E obtendo aí condições, propriedades de resistência mecânica, de dureza, até melhores, tá? Essa é a ideia. Mas essa história que eu vou contar tem a ver com o professor Alisson, né? Esse professor lá da UFMG, ele estava falando sobre a transformação martensítica, né? Durante essa transformação, o professor Alisson é que entende disso, né? Você faz com que a estrutura do aço aprisione, de certa forma, os átomos de carbono que estão presentes no aço, né? E dá a esse aço, né, uma dureza muito alta, né? Então ele estava, viu, Natália? Eu estou falando da Natália porque foi uma aluna, né? Apenas, né? Não entenda isso de maneira, né? Diferente, né? Então dizem que ele estava dando essa aula na turma de metalurgia, né? E falando, né? Dessa transformação e da estrutura aprisionando de maneira cada vez intensa os átomos de carbono, etc, etc, né? Para poder buscar aquela propriedade final, né? E esse professor, eu fui aluno com ele por muito pouco tempo, né? Era uma beleza. E no final, quando o professor olhou para a turma, tinham lá 50 alunos na sala, tinha uma menina aos prantos, chorando. E ele perguntou a ela, mas por que você está chorando? Eu estou aqui compadecida, né, com o sofrimento do qual o átomo de carbono está sendo submetido nessa transformação. Brincadeira, viu, gente? Mas esse é um grande professor nosso lá. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Então, toda essa transformação do aço, né, vai se dar nesse processo aí que o professor Alisson conduz. Temos o revestimento, com uma professora também da UFMG, a professora Vanessa, né, que é uma doutora, né, que tem uma experiência larga em todo tipo de revestimento que nós temos hoje. Nós temos vários tipos de revestimento possíveis para o aço. E a professora Clenice, né, eu já me referi a ela aqui, quando eu falei na RHI, vai falar sobre refratários para a siderurgia, né? É apenas uma passagem rápida, né? Porque esse também é um assunto muito extenso, né? E por último, nós chegamos no último bloco do curso, que são a aplicação do aço. E aí a gente vai falar de soldagem, né? E da matéria final que termina o curso, né? Que é a aplicação do aço. Como os aços se classificam, quais são as suas principais características, as suas propriedades, né, e como essas propriedades fazem com que eles sejam aplicados lá, né, na indústria de um modo geral. Natália e Igor, alguma pergunta em relação a isso? Não, por aqui está tudo certo. Tá certo, Natália? Então, Natália, você que tem menos conhecimentos da siderurgia, né? Você está percebendo aí que a siderurgia é um processo bastante amplo, né? Que vai, então você vai com certeza ter um resultado muito bom no início do curso, quando você estudar a parte de matérias-primas, né? E o processo vai ser uma coisa nova para você, com certeza, mas é um processo que você vai dominar, né? E se amanhã você não tiver mais numa área de ouro e tiver em outra área, você vai entender cada vez mais da siderurgia do processo.
Porque tudo isso é muito interligado, viu, Natália? Por exemplo, se você for olhar o manganês, né? Se você for olhar a indústria do manganês, né? Para que você produz o minério de manganês? Você produz o minério de manganês para que você, né, prepare uma matéria-prima, prepare um sinter de manganês, esse sinter você vai levar a fornos para poder produzir ferro-liga e, eventualmente, até o manganês metálico. E aí são processos, né, que todos eles estão, de certa forma, alinhados com os processos metalúrgicos de um modo geral. Certo? E Igor e Natália, o nosso curso tem uma outra característica que eu aproveito agora a oportunidade exatamente para explorar isso. Quando nós concebemos o curso, né, a ideia era ter uma base conceitual bem importante. Tanto que a gente estruturou o curso, nós depois tivemos que fazer uma simplificação pela carga horária, porque senão ele ficaria muito extenso. Então, quando você, vamos supor o Igor lá, né, que está lá na área de redução, quando você vai estudar a redução, né, Igor, você pode estudar o processo lá, acompanhar o processo, etc, etc. Mas a gente, em todos os aspectos, viu, Natália, você vai ter um conhecimento básico, informação, bibliografia, para que você tenha a informação do processo, para que você conheça os fundamentos do processo, não é? Eu lembro do professor Vicente Falcone. Ele dava aula de altos fornos lá na UFMG, antes de se tornar consultor na área de qualidade, né? E um aluno dele vivia, né? Mas, professor, quando é que eu vou ver o alto forno? Né? O Igor conhece o alto forno, não conhece, Igor? Bastante, né? E aí ele virava, professor, quando é que eu vou ver o alto forno? E ele dando lá os fundamentos da redução no alto forno. Né? E, professor, quando é que eu vou ver o alto forno? Ele falou assim, olha, se eu levar você no alto forno de uma grande siderúrgica, né, e colocar um supervisor, uma pessoa, um especialista para te acompanhar, né? Com um dia ele vai te mostrar o alto forno. Tá? Você vai conhecer o alto forno, você vai, né, ter uma experiência que você nunca teve na sua vida, mas a partir daí você não vai entender, vai continuar sem entender nada de alto forno. Enquanto a aula que eu estou dando aqui são os fundamentos desse processo. Então, se você entender bem os fundamentos desse processo, na hora que você estiver lá no alto forno, você pode estar no alto forno da usina A, B ou C, que com uma hora você vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Isso ocorre em qualquer. Né, eu vejo a Natália falando que ela é muito nova, né, na experiência profissional dela, que é pequena ainda, né? Hein, Natália? Então isso vai acontecer, sabe? Então, o conselho que eu daria a você, viu, Natália? E com certeza você segue, né, já de certa forma, né? Você se concentrar sempre nos fundamentos daquele processo que você atua, né? Quer dizer, você visitar uma mineração lá, ver como é que a coisa é feita, etc, etc. Né? Com o tempo você se torna um especialista, mas conhecer os fundamentos daquele processo, né, das técnicas de avaliação, de cubagem, isso é que é importante, porque aquilo ali vai te propiciar, né, uma formação. E é isso que a gente tenta do nosso curso. Todos os nossos professores, em todas as disciplinas, desde a área de redução, da laminação, o professor Antônio, né, do Alisson, né, da parte de laminação, vocês vão ter lá os fundamentos. É claro que um curso de especialização, né, o Igor, você não vai se aprofundar em nenhuma etapa, né, mas vai dar uma ajuda grande a vocês. Tá bom? Bom, vamos então passar, como nós já temos aqui um tempo relativamente grande aqui na nossa exposição, isso não importa, tá? Então é o seguinte, olha, 388 horas aula, nessas disciplinas que vocês viram lá atrás. Aproximadamente 72 horas aula de trabalho, quer dizer, a carga horária é a carga de 460 horas, que é dentro dessa carga estabelecida pelo MEC, que é um pouco mais de 400, quase 420, que é o mínimo necessário para esse tipo de especialização, né? Fazemos muito trabalho em grupo, né? Então, todos os professores
fazem trabalhos em grupo, as turmas são pequenas, isso propicia um envolvimento muito grande, né, de cada grupo. A turma atual, por exemplo, tem, né, 10, 12 alunos, eles se dividiram e se conhecem e trabalham muito bem, mesmo sendo um curso online, como é a nossa proposta, né? Cada uma das disciplinas passa por uma avaliação final, né, que leva em conta todos esses itens. No nosso caso específico, as avaliações têm conduzido a resultados muito positivos de todas as disciplinas, em todos os aspectos, né? Como é que funciona a nossa aula, então? Tá? Agora vamos à coisa mais objetiva, viu? Nós temos a aula, é como se fosse essa exposição que eu estou fazendo aqui. Os alunos ficam com as câmeras ligadas ou desligadas, abertas ou fechadas. E é uma conversa franca, direta e objetiva. É uma aula como se fosse uma aula presencial, só que é uma aula online. O professor tem o material que ele traz, que ele expõe. Ele tem o material complementar, né? Nós usamos o sistema, no caso das aulas, o Teams, que é o que a gente está usando agora, e no caso do sistema de apoio, a PUC Minas usa o Canvas, né? Que é um sistema que é usado também em outras universidades, em outras instituições, que é um sistema bastante robusto. Vocês têm acesso à biblioteca da PUC Minas. A PUC Minas oferece a vocês um curso de inteligência artificial, né, complementar, né, que já está em andamento para a turma anterior, que vocês podem participar ou não, é opcional, né? E o sistema é esse, né? Nós temos uma pontualidade muito grande, as aulas são ministradas 2 vezes por semana, preferencialmente, né, na segunda e quarta, para essa turma, se não me engano, né? Mas podem ser oferecidas em outros dias. As aulas são gravadas, elas ficam disponíveis por 30 dias até o final da disciplina. O material didático que o professor oferece é muito consistente e vocês têm acesso aos professores, como vocês estão tendo acesso aqui ao professor Antônio e ao professor Alisson, por exemplo, né? Vocês têm quase que um acesso direto aos professores, né? E essa é a metodologia que a gente adota nos cursos que a gente chama de presencial, né, online. Ok? O curso dura mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente, né? Uns 18, 19 meses, não é? Temos as férias em julho, né? Os recessos 15 dias em julho e o recesso de final de ano. Né? É, Normalmente as câmeras e os microfones são opcionais, né? Normalmente a pessoa fecha o microfone para evitar que algum ruído no ambiente que ela está se propague. E você pode, a presença não é registrada, né? E, e você tendo, né, um bom sistema de comunicação, né, o Igor, não vai ser com esse smartphone que você vai assistir às aulas, tá? Por favor, né? Brincadeira, tá, Igor? Né? Você vai ter que Claro. ter um ambiente melhor, né? Não é com esse fone de ouvido, não. Mas eu imagino que você consiga se adaptar, né? De uma maneira tranquila. A aula é presencial, é como se você estivesse em sala de aula. Existe uma discussão muito grande dos sistemas online, presenciais, né? Mas hoje, os cursos de especialização, a tendência é que eles sejam, né, online, né, dessa maneira, é a maneira que está se mostrando mais produtiva atualmente, né? Imagina, né, a distância, a possibilidade de você assistir, né? Ambos aqui são de cidades mais ao interior, estão trabalhando atualmente em cidades mais no interior, né? Então, nós temos muitos colegas, né? Às vezes o horário, né? Esse ajuste está cada vez mais difícil, né? Quando a gente vê, por exemplo, as aulas lá em Belo Horizonte, como é que seria difícil, né, né, com os engarrafamentos, etc, etc.
tá? Então, o curso é presencial, a aula é presencial, tá? E é como se você estivesse numa sala de aula convencional, tá? E o que a gente pede, né, é o que a gente chama de síncrono, né? Quer dizer, não é uma aula gravada, não é uma aula EAD, é uma aula presencial, né, com todos os aspectos de uma aula convencional, né? Aqui tem uma comparação, né, entre a parte EAD e remota, né, mas isso eu acho que eu já comentei, tá? Então, e as ferramentas que a gente dá para ter um bom resultado são as ferramentas que, de certa forma, vocês já conhecem, principalmente ambos, né, que já foram criados já numa atividade onde o online é a presença constante, né? É você se preparar, é você fazer anotações quando fazer anotações é uma característica sua, né? É você não se deixar apenas deixar a aula correr sem participar dela de alguma maneira, né? Cada aluno tem uma característica, é difícil a gente dizer, não, tem que anotar, tem que ter, tem. Nós já temos alunos dessa turma atual mesmo que disseram, olha, eu tenho meu caderno tradicional, eu anoto tudo. Já tem pessoas que já conseguem já uma habilidade diferente. Como, pelo menos eu e o professor Antônio somos da velha guarda, nós como é que se diz? Nós não vamos mais impor nenhum modelo, porque a coisa está caminhando com uma velocidade tão grande, né, que de repente, né, porque às vezes a pessoa, não, tem que anotar, tem que ter um caderno, né, não, cada um tem a Não, sua maneira, né, metodologia. sua metodologia, né. Nós tivemos um aluno, outro dia a gente falou assim, poxa vida, mas tem gente que passa o curso todo, às vezes não assiste a uma aula, quer dizer, a gente gostaria que todos os alunos estivessem presentes nas nossas aulas o tempo todo. E às vezes nos incomoda quando não todos estão, e nem todos estão, e às vezes poucos estão. Mas a gente entende que é uma mudança, né, difícil até de controlar. Nós tivemos, por exemplo, outro dia, eu e o professor Evandro conversando com um aluno da qualidade, e ele falou assim: olha, eu não consigo assistir a aula direto, né? Enquanto eu tentava assistir as aulas direto, né, eu não conseguia. Então, o que é que ele fez? Ele está matriculado no curso, só que ele assiste cada uma das aulas gravadas, mas com muito cuidado. Ele reserva um horário, ele tem uma concentração específica. Então, cada um de vocês tem uma característica. Eu me abstenho de dar opinião em relação a isso. Agora, a gente gostaria efetivamente, né, que todos estivessem aqui o tempo todo, todas as aulas. E se tiver, vai ser muito bom para todos nós, com certeza. Bom, temos o material impresso, né? Temos a parte de trabalho em grupo, que não vai ser mais em sala, mas vai ser nos grupos, né? Vocês vão poder se reunir, usar os mecanismos que a gente tem hoje até para conversar e etc. Nessa última turma, por exemplo, que essa turma que está começando agora, né? A turma anterior de vocês, fizeram só 2 ou 3 disciplinas, eu me surpreendi com o grau de interação, sendo uma turma pequena, que eles estão. Eles conversam comigo em sala como se eles se conhecessem e efetivamente se conhecem, né? Apesar de estar cada um numa cidade, cada um numa região. Mas vocês já estão melhor habituados a isso. Ok? Bom, então aqui são observações em relação a isso, né? A esses aspectos, acho que não vamos perder muito tempo para falar sobre isso, ok? Então, a turma ela é dividida em equipes, né? Algumas atividades são individuais, outras em equipes, e essas atividades elas variam muito da disciplina em si, né? Tem professores que fazem listas de exercícios, fazem, né, coisas complementares, coisas em grupo, trabalhos individuais. Só para vocês terem uma ideia, né, o professor pode até comentar, o professor Antônio, nessa turma não necessariamente na anterior, né, mas a antecessora a essa, turma 8, é, uma aluna
né, professor, fez um trabalho tão bom na área de acearia, agora, recente, em dezembro, que ele colocou a aula no LinkedIn. Se vocês forem lá no LinkedIn, né, vocês ou os outros que vão assistir essa palestra, vocês vão ver lá, procurando pelo professor Antônio, vocês vão encontrar lá a publicação que ele fez de um trabalho do nosso curso na área de acearia, né, professor? Isso foi uma experiência primeira que eu tive, né? Porque eu gostei tanto do trabalho da aluna, sabe? Que nesse pouco espaço de tempo, né? Porque a gente não tem um aprofundamento tão grande assim quanto um curso tradicional de graduação de 5 anos, né? Então foi uma experiência muito positiva, sabe? Isso aí também alavanca o network, né? Tanto do curso quanto dos alunos, né? Então, eu achei que isso aí foi muito importante a gente ter feito isso, com relação a isso também. Bom, queria um outro comentário também, fazer outro comentário, que a termodinâmica, a físico-química metalúrgica, ela é comum a todos os metais e a todos os materiais, né? Então, se você estiver trabalhando numa empresa metalúrgica ou siderúrgica, né? A aplicação desses conhecimentos, por exemplo, redução, oxidação, desgaseificação, até os processos primários, né, de tratamento de minérios, né, que trabalha com energia superficial, aquelas coisas todas, essa abrangência vai ter no nosso curso. Então, eu acho que essa é a grande vantagem. Eu gostaria de ter tido um curso desse quando eu era mais novo, né, de envolvimento, né, nesse circuito completo metalúrgico. A siderurgia, ela é importante, mas ela abrange quase que todos os processos de metalurgia. Então, elas são replicáveis para as outras atividades da área de engenharia de materiais, na área de refratários, na área de mineração também. Ok, Ok, então professor? vamos. Então, eu não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao sistema do curso em si, né, das atividades extra-classe, etc., né? Nós temos um processo de avaliação, né? Normalmente, a gente elege um representante da turma. Esse representante ele vai, de certa forma, coordenar ali os aspectos que envolvam, né, os aspectos comuns da turma, né, embora exista sempre esse contato direto, do aluno com o professor, né, mas para uma votação, melhor dia, o melhor horário, né, uma mudança de data, esse coordenador atua. Turma muito pequena é até quase que evitado isso, tá? Bom, a gente faz um grupo, né? Não é o canal oficial, mas que tem funcionado muito bem, né? Que é um grupo de WhatsApp da turma, onde os professores colocam os links, etc. A estrutura, eu posso dar desse depoimento aqui, a estrutura da PUC é muito boa. A estrutura acadêmica, e não poderia ser diferente, né? Uma das maiores universidades do Brasil, né? E nesse aspecto, talvez a maior. Então, o Canvas, né? A parte toda didática, de presença, de cumprimento de carga horária, de rigor nas informações acadêmicas, né? Isso temos um apoio acadêmico, vocês têm um apoio acadêmico, tem um espaço lá onde estão todos os horários, todas as informações. Então, essa parte, tanto a formal quanto a informal, são muito bem feitas, né? E o WhatsApp, hoje é a ferramenta que a gente tem, né? A maioria das empresas até praticamente adotou o WhatsApp como um mecanismo até oficial, né? Mas no nosso caso tem funcionado muito bem, né? Então os professores lá colocam informações, né? E a coisa funciona muito bem, tá bom? O diferencial do curso é esse, né? É o diferencial, né? A gente já comentou sobre isso.
né? E essa reflexão sobre a pioria contínua é, né, se a gente não buscar melhoria, inovação e mudança, tá? Quer dizer, se não houver, ficar parado vai piorar. É o que eles chamam de pioria contínua hoje. Muitos pessoal da área de qualidade fala nisso, tá certo? Eu já falei sobre isso, né? Nós temos o Canvas, temos o espaço de coordenação, tá? E por último, né? Nós temos uma coisa que eu acho que valoriza bastante o nosso curso, né? Nós temos um sistema de avaliação muito rigoroso, tá? Muito rigoroso, né? Vai aí para o Igor e para a Natália, vocês fiquem atentos em relação a isso. Eu não vou, acho que não vale a pena a gente detalhar, né? Nós temos uma prova final, né? Com todas as possibilidades, né, de recuperação, etc. Isso não é um problema no curso, nunca foi, mas nós temos um sistema bem rigoroso onde a gente exige, né, um mínimo de conhecimento técnico de maneira estruturada, temos uma prova formal, depois vocês vão conhecer, né? Não é uma prova diferente do que às vezes a gente vê em outras atividades, que são provas que o aluno faz depois com muita calma. Não, na nossa prova é uma prova quase que como, pelo menos a gente tenta, né? Quase que como fosse uma prova oficial, tradicional, que a gente acha que ainda é a melhor maneira, né? Com consulta, óbvio, mas, né? Mas que vocês vão entender bem isso, ou seja, se o aluno não assiste às aulas ao vivo, ele vai ter que estudar, vai ter que assistir às aulas todas, vai ter que acompanhar, porque vai ter uma avaliação. E se, infelizmente, ele não puder, né, ter esse compromisso, ele vai ter que fazer a disciplina de novo, né? Todos nós exigimos um mínimo de informação, de atenção, de adequação ao curso. E eu acho que isso é bom porque isso valoriza o próprio certificado que vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo um certificado de uma instituição séria, importante, consolidada, em um curso onde o aproveitamento foi cobrado. Vocês não estão aqui só para. Ah, não, eu deixo as aulas lá, depois eu passo para a próxima disciplina. Não, a gente exige bastante, né? E os outros colegas de vocês sabem disso, né? Essa é uma boa reflexão para a gente fazer aqui no final. Infelizmente, viu, Natália e Igor, a gente não pode ficar aqui conversando, eu e o Alisson e o Antônio podemos ficar o resto da noite aqui, né? Mas como a PUC exige da gente um tempo, não um tempo rigoroso, mas a gente não pode se estender muito, por causa da gravação que vai ficar disponível aos outros colegas de vocês que eventualmente queiram assistir, né? Mas, Natália, e aí? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação, alguma curiosidade? Não, eu acho que tudo ficou bem claro. Eu tinha lido, quando eu estava procurando, né, alguma pós para fazer, a ementa do curso. Você foi bem claro nas Tá. palavras. Eu acho que é isso mesmo que eu imaginei, que eu não acho, né, alguma coisa específica, né, Sim. para o ouro, né, que é a área que eu estou atuando, mas que eu consigo fazer Tá. uma abrangência para Vocês, minha área. tá. Se você quiser as ementas, ou você ou o Igor, eu mando as ementas, tá? É só me mandar o e-mail, porque nós não temos o e-mail de vocês, tá? Então, se vocês não tiverem dificuldade de me mandar um e-mail, mesmo que seja um Gmail ou um e-mail que vocês usem normalmente, vocês é que decidem. Me manda um e-mail, né? E eu mando as ementas, tá? Para vocês poderem ler com calma e ver. Combinado? Combinado. Tá joia? E outra coisa, Natália, você tem aquele Ok. Fale com o Coordenador, né, que vai para mim, professor Alisson. Então, a qualquer hora que você tiver alguma dúvida, alguma informação, né, se vocês ajudem a gente a divulgar o curso, vocês podem usar esse Fale com o Coordenador, manda uma mensagem lá, preciso disso, preciso daquilo, que eu informo. Combinado? Tá joia. Igor, Tudo claro, Geraldo. Tá tranquilo.
tá? Se você precisar da emenda também, você me passa, que eu te envio. Combinado? Beleza. Você mora onde, Igor? Especificamente? Eu moro em Marabá mesmo, né? Sou Marabá formado mesmo, né? aqui. É isso, sou de Marabá mesmo. Tá certo. Eu já tive uma vez só nessa região. Não sei se o pessoal Alisson ou Antônio tiveram lá. Eu nunca tive na região norte. Eu fui viajar, eu fui visitar, viu, Igor? Fui visitar Carajás. Quer dizer, não passei em Marabá, não, né? Passei, parece que é no caminho, né, para Carajás, né? Pertinho, Paraupebas, 2 horas e meia de Exato. distância daqui. Agora, uma dúvida, Igor. Vocês usam, a Sinobras está usando redução direta? Não, é redução convencional por alto-furacão Mencionar. vegetal mesmo. Tá certo. Natália, e você mora onde, Natália? Atualmente eu moro em Matupá, Mato Grosso. Qual o nome da cidade? Matupá, Matupá. Quantos habitantes, isso. Natália, além de você? Nossa, aqui é bem pouco. Se tiver uns 15, 20, é muita coisa. 15, 20 mil, tá. E é bom o lugar? É adequado? Você gosta? É sim, é Pô, bem, que uma legal. cidadezinha mais de interior, mas bem, bem aconchegante. O clima é razoável? Porque eu sei que Marabá Não, agora é meio quente. o clima aqui é extremo. Ou é muito calor, ou a chuva é tempestade demais. Poxa vida. Mas a vida nossa é essa mesmo, né? A gente faz essas opções profissionais e vai indo, e vai evoluindo, etc, né? Outro dia eu li uma reportagem sobre o Espírito Santo, né? Você falou que é capixaba, né? Que é claro que era lá um conhecedor lá do Espírito Santo, ele falando que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Porque você tem uma diversidade grande, né? De belezas naturais, né? Eu, como carioca, que vivi em Minas, né? O professor Antônio também que é mineiro já, né? É, A gente tem passaporte capixaba, você sabe disso, né? Tá certo? Todo mineiro ele tem um passaporte capixaba, ele é parte mineiro e parte capixaba. Gente, eu vou então passar a palavra aqui para o professor Alisson. Então, eu estou me despedindo, então. Foi um prazer ter ficado aí esse tempo com vocês, tá? Vamos aguardar aí a evolução dos fatos e a gente se encontra de novo em março, tá bom? Vou passar a palavra ao professor Alisson, então eu já me despeço já, tá? Um bom final de semana para vocês, um bom carnaval, né? E vou passar a palavra para o professor Alisson e depois para o professor Antônio para as despedidas aí. Professor, Pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação aí, tá? É um curso muito completo, como vocês viram aí ao longo da apresentação do professor Geraldo, tá? E o aprendizado é enorme, tá? E eu mesmo fiz um material de tratamento térmico, assim, colocando tudo que eu conhecia a respeito do tema, tá? Seguindo lá a ementa e muito mais informação, né? De forma a trazer para os alunos aí um conhecimento, assim, bem interessante, tá? Que vai torná-los aptos a exercer qualquer tipo de atividade profissional, tá? Numa siderúrgica que usa aí tratamento térmico, tá? E mesmo para conhecer os fenômenos, o que está por trás, quais são os motivos do tratamento térmico, né? Então, estando com nós, espero que vocês aproveitem bastante essa disciplina. E bom final de semana para professor, vocês. tá, João. Bom, professor Antônio, então, eu vou finalizar aqui, que vocês já complementaram todas as minhas anotações, né? E eu espero que vocês fiquem no radar junto com a gente durante esse curso, que vai agregar bastante conhecimento para vocês. O conhecimento nunca ocupa espaço, né? Então, você pode achar que em algum momento da sua vida você vai precisar daquele conhecimento que você teve ao longo dos anos com a gente aqui. Então, eu desejo a todos aí um bom descanso e bons feriados para vocês aí e que a gente volte a se reencontrar no início do ano letivo. Muito obrigado pela a gentil atenção de todos vocês. bom, professor, Obrigado Obrigada, demais, hein? pessoal, pela boa apresentação. noite, gente, tá? Enquanto isso, Boa deixa eu noite. parar a gravação. Boa noite.